Vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa aula, buscando o seu conhecimento e visualizando essas correções de peças, né? A ideia aqui é você não só ter o conteúdo de direito material, mas também visualizar alguns equívocos que o aluno acaba cometendo e automaticamente você não faz a mesma coisa, tá? A gente vai crescendo e aprendendo juntos, tá bem? Bom, agora nós vamos ver aqui uma alegação final por meio de memorial, mas só que o mais importante, né, de tudo é você saber o que é a linha do processo, né? Notícia do crime, aí você tem um inquérito policial, você tem o Ministério Público, ele tem os caminhos do acordo de não persecução penal, ele pode pedir o arquivamento, ele pode requisitar novas diligências, oferece a denúncia, depois o juiz recebe ou não a peça acusatória, se o juiz não recebe, cabe reze, né? Lembra? Cabe reze, e aí a outra parte tem de fazer contra-razões de reze. Só tem que tomar cuidado, pessoal, que esse contra-razões de reze aqui, ó, esse contra-razões de reze aqui, ele, enfim, é aquela situação daquela peça que nós vimos anteriormente. Já não vou conversar aqui, não, senão vai perder muito tempo, tá? Mas basicamente o réu tem que ser intimado para juntar, né, um advogado de sua escolha. Beleza? Aí tem a citação, aí nós temos a resposta à acusação. Aqui é onde existe o momento, né, do 397, que é a absolvição sumária, tá? Que você pede aqui. A absolvição sumária é a teoria do crime, né, e acrescenta o artigo 107 do Código Penal. Tá bom? Então, o que eu tenho na resposta à acusação? Gente, a peça da resposta à acusação, ela trata realmente de nulidades, trata de extinção da punibilidade, trata de teoria do crime, né? Isso aqui é a resposta à acusação. Agora, o que é a alegação final? É a mesma coisa. Você trata de nulidades, você trata de extinção da punibilidade, você trata da teoria do crime, mesma coisa, só que você acrescenta a teoria da pena, que é a dosimetria da pena. No sistema dosimétrico aqui, do trifásico, do Nelson Hungria, você tem primeira, segunda fase e a terceira, que é aumento de diminuição de pena, por exemplo, privilégio no crime de tráfico. Se o réu ele é primário, bons antecedentes, não se envolve com atividade criminosa, então ele tem direito à redução de pena na terceira fase, ele tem direito a esse privilégio. Esse privilégio, inclusive, pode acarretar PPL pela PRD, que é a troca da privação da liberdade por uma restrição de direitos. O que eu falei aqui agora? Na verdade é o seguinte, depois que a gente chega nesse momento aqui, gente, ó, 564, 107, depois que a gente chega nesse momento, depois da dosimetria da pena, você pediu absolvição, o juiz não deu, fala, juiz, caso você não entenda pela absolvição, que pelo menos, né, reduz a pena no máximo legal. Aí você tem a dosimetria aqui. Só que tem que tomar cuidado que depois da dosimetria, você olha para ver se dá esse benefício, é o 44, que é a PPL pela PRD, se dá a suspensão da pena. Depois você olha para o regime prisional, de fechado, semi-aberto ou aberto. Tá bom? Então, esse é o caminho, essas coisas que a gente acrescenta. Então, tomar cuidado também com uma coisa bem simples, que na resposta à acusação, a extinção da punibilidade é caso de absolvição sumária. Agora, nas alegações finais e na apelação, a extinção da punibilidade não é absolvição. A extinção da punibilidade é pedido de declaração da extinção da punibilidade. Tá bem? Outra coisa importante, por falta de provas, nas alegações finais e na apelação, é pedido de absolvição. Você pode ir lá no 386 que tem aí a absolvição. Agora, a falta de provas na resposta à acusação não é absolvição, é pedido, né, de rejeição tardia da peça acusatória, ou seja, a petição inicial não deveria ter sido acolhida pelo juiz, não deveria ter sido recebida. Por quê? Porque não tinha suporte probatório mínimo para embasar uma ação penal. Tá bem? Vamos lá. Vamos agora ler o nosso probleminha de hoje, ontem à noite. Ó, la polícia civil ingressou na residência de Gustavo com o objetivo de cumprir um mandado de prisão em desfavor de seu filho Mariano, o qual era acusado do tráfico de drogas. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz da comarca. Beleza. Gente, assim, tem que tomar cuidado que tudo que está no seu enunciado não está à toa, tá bem? Mas, como eu acabo fazendo alguns enunciados meio malucos aqui, eu tento te pegar, né? E te dar uma rasteira para você ficar imaginando tese onde não tem, tá? E aí você se prejudicar. Mas a minha ideia é essa nessa nossa preparação, né? Aí, eu só estou dizendo isso por quê? Porque, por coincidência, esse pedaço aqui não serve para nada, tá? É um pedaço só para a gente aprender a estudar juntos. Beleza? Porque aqui sim nós temos uma menção do que está acontecendo e depois aqui o que realmente ocorre nesse caso concreto. Então aqui, simplesmente o que está escrito, você pode pausar o vídeo se você quiser, é que o mandado ele foi feito para com relação a um dos caras. E aí, no momento da busca e apreensão, a polícia foi lá e catou o telefone celular de um dos outros caras. Né? Olha só, durante o cumprimento do mandado de prisão, a polícia pegou o celular de Gustavo, desbloqueado, que não é o cara que tinha mandado contra ele, que estava sobre uma mesa, certo? Aí descobriu pornografia infantil, prendeu o cara em flagrante, né? E ele foi, enfim, ele sofreu ali a prisão em flagrante nesse crime, né? Mas é um flagrante ilegal, né? Advindo de um reconhecimento ilícito ali, tá? Uma prova ilícita. É ilícita porque não teve ordem judicial específica para fazer essa busca nesse celular do cara. Tá? Tipo assim, imagina que você está, sei lá, enfim, você está bêbado num carro. E aí a polícia pega e vem,
fala para você fazer bafômetro, mas você estava lá deitado dormindo, só assim, pensando, caros colegas, eu estou aqui deitado, dormindo. Ah, então você deixa a gente ver o teu celular, ver se você é um traficante. Não, é como assim? Vai ver o celular do quê? Por que você está vendo? Ah, mas a gente vai ver. Não, não é assim, tem que ter uma ordem judicial, tá? Não vai olhando assim as coisas do nada, tá? Geralmente é possível que alguém faça isso com alguém, é abuso de poder, tá? Não é certo. Tá bom? Bom, ocorre que, independente dessa situação, o promotor ofereceu da denúncia contra Mariano pelo tráfico de drogas, tá? Ó, ocorre que, independente da situação, o promotor ofereceu denúncia contra Mariano pelo tráfico de drogas. Esse pedaço inteiro aqui, pessoal, tá aqui à toa, tá? Se você quiser ler, é só o que eu comentei, tá? Diante da situação, a polícia imediatamente realizou o flagrante e, posteriormente, foi declarado reconhecido ilícito, né? Pois o cumprimento do mandado de prisão não compreendia autorização para busca em residência ou para acesso aos dados telemáticos, o que demandaria ordem específica. Então, isso aqui não serviu para nada. Mas ocorre que, dependendo da situação, Mariano, né, o promotor ofereceu denúncia contra Mariano pelo crime de tráfico de drogas. O juiz recebeu a denúncia e o réu foi citado adequadamente. Então, se você lembrar da nossa linha do tempo do processo, isso aqui está tudo normal. Por enquanto está tudo normal, né? A linha do tempo do processo, tudo normal. O juiz optou por não conceder a absolvição sumária, ou seja, na resposta à acusação, o que se tem é a absolvição sumária. Então, já viu que não é mais resposta à acusação. Já saímos da resposta à acusação, pois necessitaria de mais instruções para dar a sentença correta. Então, ele realmente quer o quê? Quer a instrução. Aí está nas testemunhas, realmente agora é o momento das alegações finais, né? Se não tiver sentença, é a alegação final. Você olhar para a linha do tempo do processo, ó, a gente chega na resposta à acusação, depois nós vamos aqui para a audiência de instrução e o debate e o julgamento. Esse debate é o momento que você tem as alegações finais da acusação, do assistente de acusação e depois da defesa, certo? É isso que nós temos com relação às alegações finais, que é o momento derradeiro, né? É a última manifestação que você faz antes do juiz dar a sentença, tá bom? As testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas nessa ordem, né? E ambas confirmaram o caráter ilícito, né? Desculpa, a prática do fato de tráfico, com o adendo de que Mariano fora pego com pequena quantidade de drogas e não se envolvia em quantidade criminosa, mas possuía maus antecedentes. Enfim, então aqui nós temos algumas informações e aí os alunos, né, foram respondendo conforme ao entendimento, né, conforme o entendimento deles mesmos, né. E acabou que eu fui fazer aqui um compartilhamento de tela, não sei se eu estou fazendo, né, não sei como é que ficou aqui o compartilhamento de tela. Bom, não sei se ficou certo, mas seja como for, eu fiz a leitura aí. Não sei se apareceu, gente, para vocês, tá? Eu fiz a leitura desse pedacinho aqui agora. Tá? As testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas nesta ordem, tá? Lembrando que sempre a defesa tem que ser ouvida por último. Seja como for, vamos lá agora às peças. Vamos às peças, tá? Vamos ver o que os alunos escreveram. Olha só. O aluno fez aqui, né, a complementação, fez certinho o que tem que ser feito, assistente senhor doutor juiz. Tem que tomar cuidado, pessoal, com uma coisa que no endereçamento não se discute competência, tá? Se o juízo é incompetente, então você endereça para o juízo incompetente mesmo, tá? E aí ali você fala, o juízo, a gente acredita que você é incompetente para julgar a causa, porque na lei está escrito assim, assim, assado, tá? Então você pede incompetência, mas caso Vossa Excelência não acolha a incompetência do juízo, que pelo menos julgue as teses de mérito abaixo mencionadas, né? Que seja julgado as teses de mérito abaixo mencionadas, né? Então, olha só, você tem aqui o endereçamento, excelente senhor do juiz, tá lá, processo número Mariano, 403 parágrafo 3º, tem o 404 parágrafo único também, né? Se tiver diligências na instrução, você vai usar o 404 parágrafo único. Aí nós temos aqui, ó, do direito, da nulidade do interrogatório pela inversão da ordem. Gente, o momento da audiência aí seria o correto assim, da nulidade da audiência pela inversão da ordem das testemunhas. Porque as testemunhas, elas estão ali, né? No momento da audiência, e, enfim, e é isso aí mesmo, tá? Aqui o interrogatório é o interrogatório do réu, né? Interrogatório do réu. Então, aqui seria, na verdade, o tratamento somente sobre a oitiva das testemunhas. Aí você coloca, verifica-se no caso a unidade do interrogatório pela inversão da ordem, prejudicando o réu. Conforme o artigo tal, então o aluno mencionou aqui o dispositivo, né, que denota que deve ser primeiro as testemunhas pela acusação devem ser ouvidas e depois pela defesa, ó, nesta ordem, olha só, está bem explícito na lei, né? Então, o aluno escreve 4 parágrafos, tese, cópia do artigo, enunciado e o fechamento. Sempre assim, certo? Sempre a gente faz assim. Tá? Tem outras formas de escrever também, mas a gente recomenda que seja feito dessa maneira. Tá? Verifique-se no caso unidade interrogatória para inversão da ordem. Cópia do artigo. Ora, em caso as testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas nesta ordem, ferindo... aqui poderia ter colocado, né? Notas. Ora, em caso, notas que as testemunhas de defesa foram ouvidas antes da acusação, prejudicando, né, a logística da ampla defesa e do contraditório. Tá? Beleza, está escrito aqui embaixo? Beleza. Portanto, ocorre nulidade por ferir o artigo 555 da Constituição Federal, né, onde se assegura aos acusados geral contraditório e ampla defesa.
tem que melhorar essa escrita aqui, gente, porque às vezes o examinador ele pega no teu pé por ausência de coerência nas escritas, tá? E, assim, eu digo sim que você tem que copiar o artigo certinho, né? Você faz a cópia do artigo, beleza. Depois cópia do enunciado, beleza. Mas já está na hora de aprender a fazer meio que uma adequação ali. Você entender que sim, você vai copiar o enunciado, o pedacinho, tá? Mas se esforça para juntar, né? Porque, por exemplo, você está tratando aqui justamente da inversão da ordem das testemunhas. Você pega e escreve de novo igualzinho, tudo bem, é porque está no enunciado, Rafael. Tudo bem, mas ficou muito igualzinho, dá uma melhoradinha. Se for em caso, as testemunhas de defesa foram ouvidas antes das testemunhas de acusação, o que não está em conformidade com o dispositivo acima mencionado. Né? Beleza, você escreveu a mesma coisa, mas você deu uma rebuscada na escrita. Não precisa desesperar-se com relação a isso, mas o ideal é que você mostre para o seu examinador que você não está só cara crachá, né? Você está se esforçando ali para você ter capacidade de redação. Né? Olha só, portanto, ocorreu a nulidade por ferir o artigo 5º da Constituição Federal. É assegurado aos acusados em geral. Tipo, tá faltando coerência, entendeu? Portanto, ocorreu a nulidade, pois por ferir o artigo 555 da Constituição Federal, em que se estabelece que é assegurado aos acusados em geral, entendeu? Você pega e coloca ali em que se assegura, tá? Mas não fica muito, tipo, só Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sempre digo para você saber que é Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem algumas coisas que, por serem muito pequenininhas, compensa você dar uma melhoradinha, entendeu? Dá uma melhoradinha que você consegue, tá bom? Da ausência de defesa prévia, por quê, Rafael? Porque nós temos 3 casos, né, que você tem defesa prévia, que é lei de drogas aqui, né? Eu sempre comento com vocês. Caso de lei de drogas, 55 da lei 11.343, pessoas que possuem prerrogativa de foro, artigo 4º ou 8º da lei 8.038, e servidores públicos, quando estão respondendo a crime. Também são casos, né? São situações específicas de defesa prévia. Se não for oportunizado, não temos uma nulidade, né? Você alega essa nulidade porque tinha que ter tido esse momento processual e ele não aconteceu. Tá? Isso aqui já caiu em questões da segunda fase AB várias vezes já, tá? Então, da ausência da oportunidade de defesa prévia. Verifique-se no caso da oportunidade de defesa prévia. Conforme o artigo 55 da lei tal, oferecida denúncia, o juiz ordenará a notificação da acusada para oferecer defesa prévia. Ora, em caso, o promotor ofereceu denúncia contra o Mariano pelo tráfico de drogas e não oportunizou ao réu a defesa prévia, suprimindo seu direito de arguir preliminares e invocá-las. Olha que perfeito, olha isso aqui, ó. Isso aqui que é muito mais difícil do que esse pedaço aqui, o aluno escreveu, né? Agora aqui ele não escreveu. Então, você entende como que a gente tem que se esforçar? Ficou muito melhor escrito isso daqui, ó, que é uma coisa que é um pouco mais complexa do que esse negocinho aqui, ó, da ordem da inversão das testemunhas. Tá bem? Enfim, da desclassificação de tráfico para usuário de drogas. Verifica-se, no caso, a desclassificação de tráfico para usuário. Lembrando que o enunciado está ali, e ele não foca tanto nisso, mas tem a pequena quantidade de drogas, ele não se envolvia com atividade criminosa, então as testemunhas falaram que tem tráfico. As testemunhas falam que tem tráfico. A tua função como advogado é falar que não tem tráfico. Tá? Então, se as testemunhas disseram que tem tráfico, mas na pequena quantidade de drogas comprovou-se que ele não se envolve com atividade criminosa, mesmo possuindo ali maus antecedentes, então você faz o quê? Você deixa para lá, né? Deixa para lá, tira o tráfico e coloca como sendo usuário, tá bem? Tira o tráfico, mas coloca sendo usuário. Então, a desclassificação de tráfico para usuário de drogas. Verifique-se o caso da desclassificação de tráfico para usuário de drogas. Conforme o artigo 28, parágrafo 2º da lei e tal, lembrando que o usuário, pessoal, ainda é tráfico, tá? Desculpa, o usuário ainda é crime, tá? Ele só não tem o cárcere, tá? Você vai respeitar o quê? O encaminhamento para o Judiciário Especial Criminal para fazer o termo circunstanciado de ocorrência, né? Também não tem autuação em flagrante incompleto. Sim, se ele for pego em flagrante, ele é conduzido até a delegacia, mas não vai se autuar o flagrante realmente, né? Não vai fazer todas as formalidades do flagrante, todas as fases do flagrante, porque ele tem que ter um termo circunstanciado de ocorrência e não um flagrante delito ali. Tá? Ora, em caso, as testemunhas confirmaram a prática de tráfico, com adendo de que Mariano fora pego com pequena quantidade de drogas e não se envolver em quantidade criminosa. Portanto, requer que seja reconhecida a desclassificação. Você vê que agora ficou sem nexo? Aqui, tudo bem, é o pedaço do enunciado que tem justamente a ver com o caso, mas você precisa justificar ali o porquê que não tem tráfico. Né? Ora, em caso, as testemunhas confirmaram a prática de tráfico de drogas. Ocorre que acrescentar o fato de que Mariano fora pego com uma pequena quantidade de drogas e não se envolvia em quantidade criminosa. Portanto, pela evidente própria menção das testemunhas que não tem envolvimento com tráfico, que não tem envolvendo quantidade criminosa, fica evidente que apenas ocorreu aí uma situação, né, de uso de drogas e não de traficância. Rafael, você falou uma coisa muito complexa. Então, vamos fazer uma coisa menor, ó. Ora, em caso, as testemunhas confirmaram a prática de tráfico.
com o adendo, com o acréscimo de que Mariano fora pego com pequena quantidade de drogas e não se envolveu em atividade criminosa. Aí você pode acrescentar, ora, excelência, eles disseram que houve tráfico, mas eles não sabiam necessariamente o que estava acontecendo. Por quê? Porque a quantidade de drogas é pequena e ele não se envolvia, né, com atividade criminosa. Portanto, requer que seja reconhecida a desclassificação assim mencionada. Beleza? Tranquilo? Bom, aí eu tenho aqui um momentinho, né, em caso de condenação, que a pena base seja fixada no mínimo legal, por não haver circunstâncias favoráveis ao réu, fixação de regime de céu aberto. Enfim, aqui o memorial, o aluno ficou meio misturado, o memorial do aluno. Eu vou ler, depois eu falo da estrutura, mas ficou meio misturado, né? Você tem que falar da tese de mérito e depois das teses subsidiárias de mérito. Vamos ver aqui mais essa pecinha aqui desse outro aluno, tá? Vamos ver com essa peça. Excelente servidor de direito, estava com marca KD, blá, 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 beleza. Preliminares. Verifica-se a nulidade da citação, desculpa, a nulidade pelo não oferecimento de defesa prévia. Cópia, aí aqui, ora em caso, o juiz recebeu a denúncia e o réu foi citado sem oportunidade de oferecer a defesa prévia. Você vê que esse outro aluno aqui, ó, ele escreveu com mais detalhes, né, essa situação, ele explicou um pouquinho melhor, né, ó. Tipo, ó, com o mesmo fato, com o mesmo pedaço, ele explicou um pouquinho melhor, certo? Esse aqui já foi muito direto, ó, já foi muito direto. Na hora em caso, o juiz recebeu a denúncia e o réu foi citado sem oportunidade de defesa prévia. Beleza, tá certo. Foi bem mais objetivo, mas o outro ficou escrito de maneira melhor, né? Mas você vai ver aqui que tem tese aqui que está melhor do que aquele outro lá. Portanto, requer nulidade com fundamento no artigo tal. Por isso que é importante escrever. Ó, verifique-se também a nulidade pela ordem em que foram ouvidos as testemunhas. Olha só, essa menção já está melhor que a anterior. Conforme o artigo 400 do CPP, na audiência, blá, cópia do artigo. Aí eu coloco aqui, né, cópia do artigo. Ora, em caso, as testemunhas de defesa foram ouvidas antes das testemunhas de acusação. Portanto, requer nulidade de fundamento. Também está muito pequenininho, tá certo, pessoal, mas eu falei assim, quero que vocês comecem a tentar se atentar é ótimo, né? Mas se atentar mais a esses momentinhos, as teses muito pequenininhas ali, né? Pegar um pedacinho e tentar fazer adequação. Ora, em caso das testemunhas de defesa foram ouvidas antes das testemunhas de acusação, não respeitando o dispositivo acima mencionado. Pronto, já ficou mais coeso o que você escreveu, tá bom? Do mérito, verifica-se a desclassificação do tráfico para crime de consumo pessoal. Blá, 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 beleza. Ora, em caso, Mariano fora pego com pequena quantidade de drogas e não se envolvia em atividade criminosa, portanto, requer a desclassificação para o crime de artigo 28 da lei tal, com fundamento da súmula 630 da STJ. Ó, essa súmula aí, ela não trata muito disso, ela trata mais ou menos no seguinte sentido. Nós temos a confissão. A confissão sempre atenua na segunda fase do desvio da pena. A confissão, então, sempre vai acarretar a atenuante na segunda fase do desvio da pena. Menos quando o cara é pego traficando e ele, ao confessar, ele confessa que é usuário. Fala, não, excelência, eu sou usuário. Tipo, ele está confessando que ele é usuário, mas o juiz não se classifica de usuário, de tráfico para usuário. Agora, se ele confessasse que ele era traficante, o juiz iria atenuar. Agora, quando ele não confessa que ele é traficante, ele confessa que é usuário e ele é condenado por tráfico, o juiz, ele não atenua. Então, de novo, se ele foi pego traficando e ele confessa que é traficante, o juiz atenua na segunda fase sendo traficante. Agora, se ele é pego traficando e ele confessa que é usuário e o juiz o condena por tráfico, mesmo ele confessando ser usuário, o juiz não atenua na segunda fase por ser traficante. Beleza? Isso que está escrito na súmula 630 do STJ não é necessariamente o que estava acontecendo aqui. O exemplo não trouxe nada relacionado à confissão e tudo mais. Tá? Verifica-se no caso concreto a incompetência do juízo. Então, o que, mais uma vez, né, foi uma menção muito boa aqui ao dispositivo, por conta de que vai ser encaminhado para o juizado especial criminal mesmo, né? Conforme o artigo 48, parágrafo 1º da lei de drogas, o agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 dessa lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos no artigo 23, será processado e julgado na forma do GCRIM. Ora, em caso, constante a classificação do crime, Mauro deve ter seu processo encaminhado ao juizado especial criminal. Portanto, requer que os autos sejam encaminhados ao órgão de competência para o seu julgamento sob pena de nulidade. Tá bom, essa tese aqui é uma tese importante você colocar, você visualiza, né? Geralmente em peça, pessoal, eles costumam não fazer essa situação necessariamente, mas tá, isso aqui, a minha ideia é que vocês imaginem e visualizem as teses diferentes, né? E aqui nós temos uma outra coisa, verifique-se ainda, caso o juiz não entenda pela desclassificação, que fixe a pena, as penas considerando blá, 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 né? Enfim, e reduzindo no máximo possível. Depois ele fala do regime aberto. Olha só, o que nós temos na lei de drogas, né? Primeiro, antes da lei de drogas, o que nós temos no nosso enunciado do nosso problema? Olha só. As testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas nesta ordem.
e ambas confirmaram a prática do tráfico, condenando, com adendo de que Mariano fora pego com pequena quantidade de drogas, não só atividade criminosa, mas possuía maus antecedentes. Tem que tomar cuidado com uma coisa. Mau antecedente é uma coisa, reincidência é outra coisa. Tá? O que acontece? Reincidente é quando você comete um novo crime depois que transitou em julgado um crime anterior. Então, deixa eu falar de novo. O que é reincidência? Reincidência é quando o Estado já te condenou por trânsito em julgado e ainda assim você volta a delinquir. Isso é ser reincidente. O que é mau antecedente? Mau antecedente é assim, você cometeu várias coisas no passado. Um crime 1, um crime 2, um crime 3, só que nenhum deles, enquanto você estava cometendo, foi nem indiciado você foi. Depois acontece que em um dos crimes você foi indiciado e condenado. Teve a primeira condenação daqueles crimes do passado. Depois de muito tempo, vem uma nova condenação. A hora que vier essa nova condenação, você vai ter o quê? Maus antecedentes, não vai ser reincidente. Por quê? Porque quando você fez merdas no passado, você não tinha sido pego pela polícia nem pela justiça ainda. Aí, depois que você foi pego pela justiça, você nunca mais voltou a delinquir. Mas mesmo você não voltando a delinquir, as condenações começaram a aparecer. Então aí você vai ter o quê? Maus antecedentes, você não vai ser reincidente, porque você ficou com medo do Estado, certo? Então essa é a diferença entre maus antecedentes e reincidência. Tenta colocar isso na sua cabeça. O que é reincidência? Reincidência é quando, mesmo depois do Estado ter condenado o réu com trânsito julgado, o réu volta a delinquir. Ou seja, ele não tem medo. Agora, o que é mau antecedente? Mau antecedente, ele cometeu crimes, mas não tinha nada contra ele. Ele foi cometendo crime, ele era um criminoso. Só que o dia que realmente a coisa ficou feia, o dia que realmente apareceu uma condenação com relação a qualquer crime do que ele pareceu, começa a aparecer várias condenações. Essas condenações que vão ficando aparecendo é tudo mau antecedente. Por quê? Porque ele não voltou a delinquir, tá? Então, o que é reincidência? A reincidência é quando o cara pratica um novo crime depois que transitou julgado um crime anterior. Isso que é reincidência, tá? Bom, só estou dizendo isso por quê? Porque eu não sei se passou pela cabeça de vocês, ao estarem resolvendo essa peça, essa ideia do privilégio, o tráfico privilegiado, né? Ó, nos delitos definidos no parágrafo 1 deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, né? Aqui esse vedado a PPL pela PRD não tem mais, então é possível um tráfico com PPL pela PRD, tá? Desde que o agente seja primário. Ponto 1. Não se dedique a atividade criminosa. Ponto 2. E tenha bons antecedentes. Ponto 3. No meu exemplo aqui, ele tem maus antecedentes. Tem mal com U, tá? Mal com L é quando você tem o antônimo, né, de bem, tá? Então você nota que ele que tinha mau antecedentes, então não dava o privilégio aqui, tá? Não dava o privilégio. Então o que significa não dar o privilégio? Significa que não ia fazer a redução de pena na terceira fase, né? Não ia fazer redução de pena na terceira fase necessariamente, aqui no 2003 da pena, né? Ó, que o privilégio reduz a pena na terceira fase, ele também retira a hediondez do crime de tráfico, o tráfico deixa de ser hediondo, tá? Mas o réu tem que se enquadrar naquelas circunstâncias ali para ser privilegiado. Tá? E, além disso, ele teria o benefício da PPL pela PRD, que é esse benefício aqui, ó. Se não for possível esse benefício aqui, aí você vai para o regime prisional. Esse aluno tratou do regime prisional. Tá? Tem que tratar do regime prisional, são alegações finais, é o momento do regime prisional. Ó, verifica se ainda o regime semiaberto, então tem que tratar do regime prisional. Conforme o artigo 33, blá, 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 o condenado não residente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, desde o princípio, desde que primário, não sei, desde que primário, não sei, cumprirá regime semiaberto. Ora, em caso, a pena reduzida ao máximo legal possibilitaria o acusado de cumpri-la neste regime, portanto, requer regime semiaberto. Tá certo, gente, mas ó, se você observar bem, nós temos aqui esse contexto, ó. 5 a 15 anos, né? Então, se você tem a vida da pena e você pediu, manteve-se no mínimo legal na primeira fase, ficou em 5. Manteve-se no mínimo legal na segunda fase, ficou em 5. Na terceira fase, vai vir para 5. Mas se tiver casos que reduzam a pena aqui do privilégio, pode ficar abaixo de 5. Se ficar abaixo de 5, ele ficaria no regime aberto, né? Ele ficaria no regime aberto, tá? Aqui não é o caso. Por quê? Porque mesmo tendo situações atenuantes na segunda fase, poderia se interpretar dessa maneira, entre a primeira e a segunda fase, o juiz não pode ficar abaixo de 5, né? Tem súmula dizendo isso, que isso teria da pena também, né? Entre a primeira e a segunda fase, mesmo se tiver circunstâncias atenuantes, se já manteve no mínimo legal na primeira fase, na segunda fase não pode ficar abaixo de 5 anos. Não pode ficar abaixo de 5 anos. Beleza? Então é isso, gente. Pode forçar a no estudo. Um beijo magro. Não deixa de seguir o canal, caso você ainda não siga. Deixa a tua curtidinha, caso você não tenha deixado ainda. E deixa o teu soquinho. Bom, gente, é isso. Se tiver alguma dúvida, manda aí. Se quiser essas pecinhas aí, pessoal tem que entrar em contato no particular, né? Caso você queira resolver isso, tá bom? Vamos juntos, gente. Foco, força e muito estudo. E com fé.